Hoje vamos explorar a história bíblica infantil de um homem muito forte que foi juiz em Israel durante 20 anos, baseada no livro de Juízes 13 ao 16. Vamos comigo desvendar esse grande tesouro. Na época dos juízes em Israel, na tribo de Dan, havia um homem chamado Zorá e sua esposa que não poderia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer qualquer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Passado um tempo, teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Sansão despedaça um leão. Sansão desceu a Timnate e viu uma filisteia e gostou dela. Logo, queria se casar com uma filisteia. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, porque você quer uma filisteia, uma daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo saiu ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E, depois de alguns dias, voltou próximo ao local, e saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu a eles do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. O casamento e o enigma de Sansão. Como de costume em casamentos, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Sansão disse: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas vocês acertarem, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E, se não decifrar, vocês darão a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não coloquemos fogo na sua casa e do seu pai. E mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você me despreza e não me ama, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não revelou a mim. E ele lhe disse: Não disse nem a meu pai e nem a minha mãe, também não falaria a ti. E ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porque ela importunava ele. Então ela revelou o enigma aos filhos do seu povo.
Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou muito irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Sansão coloca fogo nas plantações dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei a seu companheiro. Mas Sansão ficou com muita raiva e então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então a mulher e o pai dela foram mortos pelos filisteus. Novamente Sansão ficou com muita raiva e ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus nos dominam? Por que então você fez isto? Ele lhe respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens, e disse: com a queixada de jumento, um montão, outro montão. Com a queixada de jumento, matei 1000 homens. Sansão, traído por Dalila. Passado algum tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque,
a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Sansão derruba o templo de Dagon.
Mas o cabelo de Sansão, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrar, diziam: "O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos." Sansão foi colocado entre as colunas do templo de Dagom, e ali estava cheio de homens e mulheres. E também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos." Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Que história incrível! Sansão não obedeceu aos pais e foi enganado várias vezes. Logo, se tivesse obedecido, não teria sofrido tanto. Os nossos pais nos amam assim como Deus, e por vezes nos darão ordens e instruirão sobre qual caminho escolher. Tudo isso para nosso próprio bem. Converse com Deus e com seus pais sobre as regras que devemos seguir. Surgem várias dúvidas e nada melhor do que uma boa conversa para esclarecer. Isso ajudará você a ser mais abençoado e próspero. Devemos honrar nossos pais assim como manda o Senhor Deus. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. Existem mais tesouros do nosso Criador para desvendarmos juntos. Amém. Que Deus abençoe a todos.